Quando vai chegando assim quinta-feira, sexta-feira, né? Quinta-feira, eu sempre falo da pizzaria Mandacaru, porque a pizzaria Mandacaru, embora funcione todos os dias, né? Mas sexta-feira é dia de pizza, né? Teresópolitano adora uma pizza sexta-feira. Vamos comer uma pizza? Vamos comer uma pizza? Então vamos na Mandacaru, pizzaria Mandacaru lá no alto. Hoje também tem pizza lá na Mandacaru. E a Mandacaru preparando aí um novo restaurante que em breve vai chegar em Teresópolis. O restaurante Mandacaru. Vai ser ali mesmo na pizzaria, não vai chegar, já está ali. Já está ali, só que vai ter um restaurante agora também na pizzaria Mandacaru. Bem, minha gente, nós temos 3 assuntos para falar com o Vanderlei. Lembrando que daqui a pouco eu vou estar aqui com 2 professoras lá do Colégio Estadual Edmundo Bittencourt falando sobre uma feira que vai acontecer lá. Um negócio legal pra caramba, tá? Aquela antena que colocaram lá na Granja Guarani, no mirante da Granja Guarani. Muita gente pegava ali a janela para fazer a foto, né? Para pegar a Serra dos Órgãos no fundo, né? Aí botaram uma torre. Botaram uma torre atrás da janela, né? Aí acabou, ninguém pode tirar mais foto. Ou então aparece junto com a torre. Vereador Gustavo Simas, sai ou não sai? E as contas rejeitadas do prefeito Vinícius Clausen. Você encontra todas essas matérias no jornal O Diário. Vanderlei, bom dia. Bom dia, Antena da Granja Guarani. É uma aberração aquilo, né? Porque, em princípio, a gente fala do mirante como... As pessoas têm ideia, né? Às vezes não percebem o significado das palavras. O mirante é um lugar onde você vai para olhar para um outro lugar. Está aí o nosso mirante da Fazendinha, onde decidiu-se que ali seria um bom ponto de observação da cidade, de observação das montanhas. E isso tem um custo para o município. Imagina quanto custou a prefeitura adquirir aquela área do topo da Fazendinha, construir ali uma torre, criar um atrativo turístico, né? Criar um ponto para as pessoas irem e apreciar a cidade. Aí a prefeitura foi liberando a instalação daquelas torres na frente da linha do mirante em direção ao Dedo de Deus. Ou seja, exatamente, a melhor visão que se tem da Fazendinha é da cordilheira, do Dedo de Deus. E você vai subir no mirante, 3 andares, chegar lá em cima e fazer uma foto de antena. Então, aquilo é um absurdo, mas é um absurdo que vem sendo cometido contra o município. No caso do mirante da Granja Guarani, a coisa fica mais grave um pouco, porque o mirante é um bem tombado. E o mirante foi construído lá em 1929, justamente para as pessoas apreciarem a Serra dos Órgãos. As pessoas têm a ideia de que o mirante foi construído para se observar o alto ou a cidade. Você percebe ali que a melhor vista que você tem é da Verga do Frade, é do contorno da Serra dos Órgãos, porque ele nem mira muito bem o alto. Ele está num ponto, uma colina baixa, onde não dá para mirar bem o alto. E a ideia de se mirar a Serra dos Órgãos tem origem no próprio nome do bairro, Granja Guarani. Faz referência ao romance O Guarani, de Zé de Alencar. As ruas, os logradouros do bairro Granja Guarani são todas com a temática indígena. Então, ou seja, tem todo um conceito e, por isso, foi tombado o mirante pelo seu valor histórico. Então, aí não depende mais de vereador ou de prefeito, como é o caso do mirante da Fazendinha. Ali, o INEPAC, quando soube disso, e soube através do diário, tomou a devida providência de mandar a empresa que instala torres Brasil afora derrubar aquela torre, retirar aquela torre e fazer um estudo para instalá-la em outro lugar. Eles instalaram aquela torre sem nem olhar que tinha um mirante. É a impressão que eu tenho. A culpa da instalação da torre ali é da prefeitura, porque a prefeitura vai conceder o alvará para a construção. Então, ela tem que definir se ali pode construir uma torre. Não é apenas fazer o despacho dos processos e liberar uma construção. Você tem que observar não só a questão, deveria se observar não só a questão do mirante da Granja Guarani, que é um bem tombado, e por isso não poderia ter sido construído nada que impedisse a visão a partir dali, mas também a função do mirante. Aquele mirante, imagina o patrimônio público que é aquele mirante, mesmo que ele não fosse tombado, o atrativo turístico que ele é. Então, qualquer coisa que comprometa a sua eficiência de mirante deveria ser observado na hora de liberar a construção no terreno próximo a ele. E não foi observado, porque foi feito como que de qualquer jeito, sem aquela preocupação. E, principalmente, não deve ter sido ouvido, certamente, os 2 setores da prefeitura que cuidam disso,
que é a questão, que é o meio ambiente e a cultura. No caso do tombamento, teria que ser ouvida a cultura, e no caso do impacto ambiental, o meio ambiente. O meio ambiente tem que dizer, a torre nesse local não está atrapalhando a janela de nenhum vizinho, ele não vai, é ele que tem que fazer esse laudo para poder fazer a liberação. Não pode ser feito apenas da cabeça do secretário de planejamento, atendendo a um pedido, certamente, de alguém do governo. Então, perfeito. Vai sair de lá a torre? Vai sair, eles vão recorrer, vão brigar, vão espernear, mas vão ter que tirar aquela torre de lá. Até porque, se não cumprir dentro do prazo de 15 dias que o INEPAC deu ao prefeito, aos secretários e à empresa que construiu a torre, que é uma empresa de Nova Lima, ali do lado de Belo Horizonte, eles podem responder criminalmente por isso, porque eles estão desrespeitando a lei de tombamento. Então, certamente que eles vão tirar e colocar em outro lugar, e agora observando essa questão do impacto ambiental. E isso é importante, esses equívocos assim tão gritantes, porque fazem as pessoas perceber os seus direitos de reclamar. Ali, no caso, reclamou a questão da cultura, reclamou o INEPAC em nome da cidade. Mas você pode reclamar se um vizinho seu resolver colocar uma antena no terreno dele, atrapalhando você. Ele tem o direito de alugar o seu terreno para construir ali uma torre, e as torres são necessárias, ainda mais agora chegando aí o 5G, vai ter a necessidade de muito mais torres no Brasil afora, né? Então vai ser necessário a construção de novas torres. Então, nesse momento, onde várias outras torres vão ser erguidas na cidade, ter essa torre como um exemplo, né, a ser seguido de que é preciso ter mais critério para as liberações das construções de torre de celular em Teresópolis, foi um ganho para a administração pública esse problema. Perfeito. Um ganho para a cidade. Né? Agora, que eu gostaria de ter um terreno, eles que alugaram meu terreno para botar uma já torre. Já foi melhor, né? Eles pagavam 15 mil, 20 mil por mês. Hoje é mixaria. Hoje já tem uma empresa especializada nisso. Não é? A negociação não é mais com a TIM, com a Vivo. A negociação é com uma empresa internacional, uma empresa de fora que faz que trabalha com isso. Parece que é R$ 3.500, R$ 4.000 para a instalação da torre, joga num cantinho lá e faz o caos na vizinhança. Imagina você ter uma casa, uma janela com a vista de uma mata, de uma montanha. Aí eu abro, agora tem uma torre na minha frente. Tem uma torre na sua frente, né? Então é complicado. Vereador Gustavo Simas, uma juíza reconhece os votos do PSL, do vereador Gustavo Simas. Ele continua vereador ou ele vai sair? O vereador Gustavo Simas ele está com mandato cassado. Ele recorreu ao TRE para reverter essa posição do juiz da comarca. Ele já estava com o mandato cassado quando foi diplomado, quando tomou posse. Sim. Porque houve a retotalização, tem aquela coisa toda da suplência do DC. Então, ele conseguiu uma decisão liminar no Rio, no TRE, para conseguir tomar posse. E está no governo, e está no mandato. Aí agora, depois que a decisão do juiz naquela época mandava que o juiz da comarca reorganizasse o processo e desse uma decisão dentro dos critérios que ela pediu, que a liminar pediu. Então, foi feito isso e foi mantida a cassação do mandato dele. Então, mas ele podia recorrer no cargo. Então, ele recorreu no cargo e esses processos de recursos, quando chegam no TRE, eles vão para a Procuradoria para ela fazer uma avaliação, fazer uma minuta daquilo que está se reclamando ali para orientar os desembargadores, são 7 desembargadores que vão votar. Nesse caso, o procurador, a procuradora que olhou, encontrou argumentos contrários aos argumentos do Ministério Público no município. Então, ela entende que, até um certo momento, a Adriana queria ser candidata, mesmo ela não tendo concluído o RRC, que é a questão do DRAP, colocar o nome de fato. Né? Mesmo os indícios, ele ignorou os indícios de fraude à cota de gênero e fraude à chapa. Mas os elementos são muito gritantes em comparação aos elementos que o Ministério Público do Juízo da Comarca apontou. Ou seja, aqui observou-se a lei numa direção e o juízo decidiu de uma forma. E o juízo diz que está evidente, não resta dúvida, que houve fraude. E aí a Procuradora-Geral
do TRE, ela diz que não está evidente, dizendo justamente o contrário. Então, ela contraria o posicionamento do Ministério Público no município e o juízo da comarca. Agora, com essa opinião que ela dá no processo, ela não decidiu nada, ela deu um parecer, ela deu uma opinião para nortear o que ela pensa como procuradora. Sim. E aí, agora, a desembargadora relatora, que é a Junqueira, ela vai fazer o relatório, avaliar o que a Procuradoria disse, avaliar como o Ministério Público no município encontrou a fraude e como o juízo decidiu. E, a partir desse relatório, vai para o pleno e os outros desembargadores vão votar. O voto dela, da relatora, da desembargadora relatora, é quem vai dar o norte, de fato. Mas ela vai observar, ela vai ler o que a procuradora falou. Mas vai também considerar a decisão do juiz da comarca e considerar, que é o que está precisando, querendo que seja revertido, e vai considerar também o que o Ministério Público, que tem a mesma linha da função da procuradora, né, que é a questão da defesa do interesse público, para fazer a decisão final. Justiça parece quase uma loteria, né? O que é hoje não é amanhã. É verdade. Mas, de qualquer forma, isso aí não significa muita coisa. Existe uma decisão cassando o mandato e existe uma opinião que não houve motivo para a cassação do mandato. E os desembargadores vão, então, fazer esse estudo desse processo e dar uma decisão. Sabe-se lá quando, mas certamente não muito além do início dos próximos meses do ano que vem, que essas coisas normalmente no TRE não demoram tanto, mas em 2 ou 3 meses, possivelmente assim que voltar do recesso lá em fevereiro, o TRE já tem uma posição com relação a esse caso. E aí, novos recursos para ele recorrer ao TSE para obter ou não essa reversão que ele pede. O TRE costuma ser muito rigoroso no cumprimento do que determina a lei eleitoral. O TSE, que é a instância final, ele busca uma filigrana para desfazer uma decisão. O TRE dificilmente derruba uma decisão da comarca por uma filigrana jurídica, por uma questão menor. Então, a tendência é que o TRE mantenha essa decisão da cassação e que lá na frente esse argumento buscado no TSE possa lograr isso lá no TSE. Quer dizer, nós podemos ter, isso ainda pode rolar durante muito tempo. Isso pode chegar até o meio do ano que vem. Até o meio do ano que vem? Então não é tanto tempo assim. Esse ano que vem não vai ser todo, não vai ter suprença certamente assumindo, não vai ter essa mudança na Câmara como se previa, não. Porque tem a possibilidade do TRE julgar isso até fevereiro, março, e aí mais uns 2 ou 3 meses, 4 meses, que vai decidir em Brasília. Porque daí vai para o TSE. Aí vai para o TSE e fecha a questão. Mesmo que ele isso não pode recorrer ao Supremo. Não, porque não é a questão constitucional. Embora o Supremo está fugindo dessa sua responsabilidade. Eu ia falar isso, o Supremo faz de tudo. O Supremo é só a questão constitucional, né? Mas hoje não. Hoje o Supremo dá opinião até na questão política e está ficando por isso mesmo. Aliás, o Moro deu uma entrevista esses dias na CNN, ele fala justamente sobre isso, né? O grande questionamento, né? Colocar um candidato que é do Judiciário, um possível candidato que é do Judiciário, em conflito com o STF, é sempre interessante para o jogo da entrevista. Né? E é o que nós vamos ter ele agora. Se saiu muito bem nessa questão, porque ele fala desses excessos do STF. Mas os excessos são permitidos, né? Só acontecem porque o ambiente permite isso. Se você tem uma regularidade administrativa, se você tem os conflitos sendo resolvidos dentro dos próprios poderes, você não tem essa necessidade de tudo se decidir no STF. Então, acredito que a gente vai ter, sim, mais um tempo aí. Embora essa coisa tenha dado, essa decisão, esse parecer da procuradora tenha dado um gás, né, no mandato do Simas, dificilmente vai tirar essa possibilidade do André do Gás assumir a sua vaga, até porque na retotalização, na decisão que está valendo,
O André do Gás é o vereador que assume a prefeitura, a Câmara em breve. Que vai assumir em breve. Eu continuo conversando com o Vanderlei Pérez. O próximo assunto agora é sobre as contas que, reconhecidas pelo Tribunal de Contas, as contas estão irregulares do governo Vinícius Clausen. Isso vai ser depois do comercial, que eu estou indo para o comercial. Lembrando a você que nós temos aqui bem próximo da prefeitura, bem próximo aqui da Igreja Universal, a Serra Med, a clínica Serra Med. Mais de 30 especialidades médicas, além de terapias complementares, exames laboratoriais, exames a partir de R$40, você faz um hemograma por apenas R$40 e tudo a preços populares ali na Serra Med. E nós voltamos já e o nosso próximo assunto, prefeito Vinícius Clausen.